ter uma boa retenção não é o fator mais importante para você crescer aqui dentro do YouTube. E eu vou te mostrar agora uma estratégia prática. Por mais que você não tenha nenhum inscrito, você pode conseguir crescer o seu canal com apenas um único vídeo. Nesse vídeo você vai descobrir qual a verdade sobre ganhar visualizações com canais pequenos e como você pode fazer isso em seu benefício. Vamos direto ao ponto. O fator mais importante para você ter visualizações aqui dentro do YouTube se chama oferta e demanda. Se você tem um conteúdo que tenha muita demanda, ou seja, muitas pessoas buscando ele, e tenha uma concorrência muito baixa de pessoas ainda fazendo vídeos sobre isso, muito provavelmente isso daqui vai ser um conteúdo viral, ou seja, você vai crescer, independente da quantidade de inscritos que você tenha. Bora lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e eu criei um mapa mental com todos os pontos que faz um canal crescer. E tipo assim, eu vou te mostrar exatamente o que vai dar visualizações para os seus vídeos. Vamos direto ao ponto. O primeiro ponto é sobre a oferta e demanda no YouTube. O que você tem que saber se você tiver o melhor vídeo do mundo, ou seja, você criou a melhor estrutura, maior desenvoltura, as pessoas têm uma alta retenção, mas não tem pessoas buscando sobre aquele assunto, pode esquecer. Muito provavelmente você não vai ter muitas visualizações. Ou se tiver, vai demorar muito tempo. Por exemplo, teve o filme do Oppenheimer e também da Barbie. Naquela época que estava no hype, estava em alta, muita gente estava buscando. Então, vários canais cresceram nesse hype, mas a partir do momento que pararam as buscas, vários canais também quebraram, pois aproveitaram a onda muito rápida. Segundo ponto, você pode também prever o comportamento das pessoas para ter sucesso no YouTube. E como é que você faz isso? Você começa a buscar conteúdo fora do Brasil. Ou seja, você vai entrar dentro do seu YouTube, certo? E você vai começar a fazer buscas e pesquisas aqui dentro do que está dando certo lá fora. Nesse vídeo eu vou te mostrar também o passo a passo de como você pode fazer isso e achar conteúdos que, caso você replique, claro que dando a sua cara, colocando a sua opinião, mas falando sobre um determinado tema específico do que você quer, do seu nicho, você realmente vai ter sucesso, certo? Então, como é que você faz para identificar que tem demanda um determinado conteúdo? Você cria primeiro uma conta dentro do YouTube, você pode criar uma conta nova ou usar a sua conta, e você começa a pesquisar conteúdo sobre esse determinado tema. Pois quando você começa a ter um fluxo de pesquisas sobre um determinado tema, o YouTube começa a te entregar mais desses conteúdos e você vai começando a analisar quais fazem sentido para você. E também tem algumas ferramentas que eu vou te falar nesse vídeo que você pode usar e vai te mostrar quais conteúdos eles estão melhores do que os outros. E isso daqui realmente é quase com uma vantagem injusta contra a concorrência. E dicas e instruções para você potencializar são essas. A partir do momento que você cria uma conta nova e você começa a ver conteúdo sobre determinado do seu nicho, do que você está querendo, você começa a salvar em playlists, por exemplo. Vamos supor que, deixa eu ver aqui um conteúdo sobre o meu nicho, sobre esse rapaz aqui. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou salvar na playlist e eu vou criar uma playlist justamente para eu assistir mais tarde. Então eu vou criando conteúdos que fazem sentido para mim. Isso vai me dar uma base para justamente eu elaborar meus vídeos. Muitas pessoas acham que você tem que primeiro criar seu vídeo e depois você vai pensar em capa, em título, mas não. Essa não é a forma profissional e como os grandes players aqui do YouTube produzem, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Então, o primeiro passo realmente é identificar a demanda, pesquisar o que está funcionando lá fora. Mediante um conteúdo ter demanda, você percebe que aquilo dali tem muita gente pesquisando naquele determinado momento. Então, caso algo der errado e você comece a não ter visualizações, pode ser 3 fatores. Aqui tem 2, mas tem 3. Primeiro, você não esperou tempo, certo? Ou seja, você quer ter visualizações no primeiro, segundo dia. Às vezes o YouTube ele começa a entregar depois de 10 dias, 15 dias, isso pode acontecer. Segundo, realmente você fez uma identificação errada e também você não colocou em prática os pontos que eu vou te falar aqui. Porque tem um segredinho que, se caso você não faça, você realmente não tem visualizações. E por último também, se você fizer tudo daqui e der errado, pode ser isso daqui. Pode ser microfone ruim, didática ruim e o início do vídeo você realmente deixou muito demorado. E como é que você corrige esses 3 passos rapidamente? O áudio aqui no YouTube é mais importante do que um bom vídeo. Então você tem que ter pelo menos um áudio decente. Você não precisa ter o melhor microfone, mas o básico, um microfone bom e básico já funciona. Didática ruim. Muita gente deixa o seu vídeo com aspecto todo travado. Tipo, tem gente que lê teleprompter, cria
toda uma estrutura para falar e isso fica muito robótico, as pessoas não gostam disso. E terceiro, início demorado. Ou seja, em vez de você começar falando sobre o assunto principal do seu vídeo, você demora demais. Você passa 5 minutos falando besteira antes de começar. Isso aqui não é bom. Você vai ver que tem um dado que diz que a maior parte das pessoas saem depois do primeiro minuto. Às vezes nos primeiros 30 segundos. O próprio YouTube define que os 30 primeiros segundos são mais importantes para você segurar aquela pessoa. Porque ela vai assistir no máximo os 30 primeiros segundos e ela vai decidir se ela vai assistir o restante dos seus vídeos. Então, se você colocar um conteúdo incrível lá para o 5º minuto, 6º, 7º, mas não reter as pessoas nos primeiros segundos, não adiantou de nada você ter feito aquele vídeo. Próximo passo aqui é sobre os formatos de conteúdo que você pode fazer no YouTube. Por que isso é importante? Porque muita gente que está começando agora ainda está perdida. Tipo assim, como é que eu começo a fazer? Se eu faço vlog, se eu faço Talking Head, que é isso que eu estou falando agora, e eu quero comentar a respeito disso. Existem diversos formatos que você pode gravar aqui no YouTube. Não importa o formato que você quer fazer para crescer, qualquer um deles podem dar certo para você, mas o que você tem que saber aqui é que você tem que usar o formato que seja mais fácil, mais natural para você criar vídeos no conteúdo, para você ter constância e começar a crescer na plataforma. Por exemplo, tem o formato Talking Head, que é isso que eu estou falando aqui, eu estou conversando com a câmera. Documental, você pode documentar a sua vida e tudo mais. Tem formato vlog, que é você falando do seu dia a dia e tudo mais. Tem podcast, tutorial, unboxing, gameplay, listas, ensaio audiovisual. Então assim, tem uma diversidade de formas que você pode criar o seu vídeo. É tanto que são formatos, isso não são tipos de conteúdo em si. Por exemplo, da mesma forma que eu estou falando agora sobre marketing, eu poderia fazer isso no formato vlog, com um arcabouço diferente. Mas eu prefiro fazer dessa forma aqui. E tem até os conteúdos chamados Dark, que você nem aparece. Mas assim, se você quer construir brand, quer que as pessoas te conheçam, um formato muito bom de começar é esse que eu estou fazendo agora, chamado Talking Head. Você conversa diante da câmera. E aí você pode analisar. Quando você acabar esse vídeo, você pode voltar nessa parte, dar um pausa e justamente pesquisar sobre esses modelos. Existem 4 alavancas de atenção aqui dentro do YouTube, certo? E a primeira coisa que você tem que saber é que você realmente tem que saber estruturar um vídeo. Tem o assunto, a embalagem, o roteiro, a gravação, a edição e a postagem. De todos esses pontos aqui, até usando o One Strategy, os pontos mais importantes para você saber é isso daqui. Primeiro, qual a coisa mais importante para um vídeo do YouTube? Antes de todos os pontos, de toda a estrutura, de todo o roteiro, o que faz as pessoas te darem visualizações? É antes mesmo dela assistir, ela clicar no seu vídeo. E para ela clicar no seu vídeo, você precisa ter uma boa thumbnail e você precisa ter um bom título. E assim, que no caso é o assunto e a embalagem. No caso, se você tiver uma thumbnail, muitas pessoas falam, tem que ter uma thumbnail chamativa, com muitos pontos. Olha, as pessoas, elas verificam qual é a thumbnail que mais faz sentido para ela, mediante uma fração mínima de segundos. E como é que você faz isso? Muita gente fala, deixa muito chamativo. Mas às vezes nem sempre uma thumbnail chamativa ela vai se destacar. Por exemplo, você está vendo que aqui todas as thumbnails elas são chamativas. Mas se tivesse, por exemplo, uma thumbnail em preto e branco aqui, com certeza ela ia chamar mais atenção do que essas daqui. Então, por exemplo, um rapaz que usa muito essas thumbnails preto e branco, esse Dan Cool. Você fala, poxa, por que ele está fazendo em preto e branco? Porque o preto e branco, no meio de thumbnails coloridas, elas chamam a atenção. Então isso aqui é um ponto para você. Não necessariamente você precisa fazer em preto e branco, mas você pode fazer ela mais minimalista e focado. E você sempre se perguntar, em cerca de 2, 3, 4, 5 segundos no máximo, eu consigo identificar o que aquele meu vídeo chame a atenção. Ou seja, você não precisa de uma thumbnail muito colorida, mas uma thumbnail que faça a pessoa olhar. Primeiro ela olha sua thumbnail e depois ela lê o título. E depois ela lê seu título e se interesse. Então o que ela precisa ter no seu título? Seu título ele precisa ser intrigante. Você não precisa fazer esse conjunto de thumbnail e título muito clickbait, como é que se chama, mas ele também não pode ser muito morto. Ele tem que dar uma certa curiosidade para as pessoas olharem aquilo, se interessarem e clicarem.
E depois do clique, o que é importante? Olha, primeiramente você tem que focar no primeiro minuto do seu vídeo, primeiramente nos primeiros 10 segundos, depois nos 30 segundos, depois no primeiro minuto, e depois o resto você vai dar o contexto de toda a explicação que funciona. Então, assim, isso daqui é o que você tem que saber. Essas são as alavancas de atenção no YouTube. Agora eu vou falar para você, tá bom, eu entendi como é que faz para fazer as pessoas olharem, clicarem no meu vídeo, mas eu não tenho ideias virais. Como é que cria essas ideias virais? Vamos falar agora de como você pode obter ideias virais. A primeira coisa que você tem que saber é que sempre vai ter chance do seu vídeo não ser viral, por mais bom que você faça uma capa, um título. E tem casos que às vezes seu vídeo está muito bom e só pelo fato de você trocar a capa, trocar o título, você realmente vai crescer em visualizações. Existem vários casos que isso acontece, mas assim, uma dica que eu dou é sempre espere pelo menos 7, 10, 15 dias antes de começar a trocar a capa, trocar o título e fazer testes. E também o próprio YouTube, ele dá essa opção de você fazer testes. E assim, sempre faça testes diferentes, não só troque coisas pequenas, por exemplo, da sua thumbnail, porque isso dificulta a leitura do YouTube. Mas como é que você faz para ter essas ideias virais? Primeiro que você tem que ter um consumo ativo, ou seja, você tem que consumir sobre o que você está realmente querendo fazer essa criação, buscar conteúdos relacionados ao seu tema e realmente adaptar o que você quer mediante o que você está vendo que está funcionando muito provavelmente nos Estados Unidos, em outros locais e até mesmo aqui no Brasil. Você pode pegar uma estrutura que funcione, um determinado tema que você gosta e ver que está crescendo, só que você vai dar a sua opinião e sua estrutura mediante aquele tema. Ficar atento aos multiplicadores. Isso aqui é muito importante, porque isso daqui você vai ver vídeos que viraram virais em outros canais. E como é que você faz isso? Eu ia falar disso no final do vídeo, mas vou adiantar para cá. Existe uma plataforma chamada VidIQ, se escreve assim, VidIQ. Você pode baixar, o extensor é gratuito, tem a parte paga, e ele vai dar esses numerozinhos aqui para você. E o que você tem que saber aqui, que esse número ele indica quantas vezes aquele vídeo específico está melhor do que as visualizações médias do canal. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele está mais de 100 vezes melhor do que as visualizações médias desse canal. Nunca vi na minha vida. Eu vou clicar aqui nele. Ele deu 312 mil vídeos. E ele tem apenas 28 mil inscritos. Então, isso daqui é o que você tem que encontrar para vídeos do seu... vídeos que falam sobre o seu nicho. Por quê? Não adianta você pegar um canal muito grande, por exemplo, um canal que tenha mais de 2 milhões de inscritos, e aí você pega um vídeo com 800 mil views. Isso daqui talvez não seja um vídeo viral para ele. Mas se você pega um canal com 28 mil inscritos, mas que tenha 312 mil visualizações, está mostrando que o número de visualizações está mais de 10 vezes maior do que a própria quantidade de inscritos. Então isso daqui mostra que ele é um vídeo viral. Ele é um vídeo que ele realmente quebrou a bolha e realmente está crescendo o canal dele. E muito provavelmente só esse vídeo já deve ter dado a maior parte dos inscritos desse canal aqui. Que é a primeira vez que eu estou vendo, estou abrindo aqui. Então deixa eu ver aqui quantos vídeos ele tem. Ele tem 27 vídeos. A média de visualização dele, 17, 7, 2. E a partir do momento que ele fez esse vídeo aqui com 385, o outro já pegou 312. Isso aqui é muito importante. Porque tem gente que viraliza um vídeo e não consegue viralizar outros, não consegue crescer. O canal meio que morre, só um deu certo. E muito provavelmente as pessoas que fazem isso e acontecem isso por quê? É porque elas não têm um nicho definido. Elas fazem um vídeo sobre um determinado tema, outro sobre um tema totalmente diferente. Então quando você viraliza e cria seguidores daquele vídeo específico, elas querem ver mais vídeos sobre aquele determinado tema. Então sempre foque em um nicho específico, fale sobre um determinado tema no seu canal. Mas se você quiser falar sobre coisas totalmente distintas, muito provavelmente será uma opção até você ter mais de um canal. Quais os pontos de atenção que você tem que ver aqui? Ver vídeos com mais de 10, 20, 30 multiplicadores, ou seja, vídeos que realmente estão em alta daquele canal. De preferência que tenham poucos inscritos comparado à quantidade de visualizações. E você vai achar vídeos realmente com mais de 100, 200, 300 mil visualizações. Então, se você tiver nesse cenário e achar esse tipo de vídeo, são vídeos do seu determinado nicho,
são temas que muito provavelmente estão em alta, tem demanda e você pode se basear nesse estilo e começar a encontrar padrões. O que é isso? Como é que ele começa o vídeo? Qual é a capa que ele usa? Qual é o título que ele usa? Qual é a forma que ele grava? E a partir daí você pode se basear. E você não vai pegar, obviamente, um, você vai pegar 10, 50, 100 desses vídeos e vai criar a estrutura que você quer para começar a gravar. Perfeccionismo e constância no YouTube. Muitas pessoas acham que tem que ter constância para crescer aqui no YouTube, mas uma prova é que você não precisa. Esses dois exemplos aqui, por exemplo, o Market Whisper, que é justamente desse ONU, são dois canais dele. Os dois, eles aqui ele só colocou um vídeo e o vídeo se tornou viral. Deu mais de 40 mil inscritos para ele. Esse outro aqui também só tem um vídeo, mais de 13 mil, deu quase 1 milhão de visualizações, mostrando que ele não tinha nem inscritos quando ele colocou esse vídeo aqui. O que isso significa? Que ele está usando isso daqui. Ele encontrou um tema que tem a demanda, ele colocou uma capa, por exemplo, essa capa aqui, ó, preto e branco, ela chama atenção mediante capas coloridas. E logo nos primeiros 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos desse vídeo, ele já dá a maior entrega que faz as pessoas ficarem. Ou seja, muitas pessoas não sabem, mas o YouTube ele consegue ler. Porque da mesma forma que ele dá essa legenda automática, ele pega essa legenda e ele consegue identificar com o seu algoritmo, sua inteligência, o que você está falando. Então ele também consegue direcionar o conteúdo para as pessoas certas. Então isso daqui é muito importante, você tem que ter um conteúdo de qualidade. Então a retenção, ela não é o mais importante, porque não adianta você ter a retenção de um conteúdo sem demanda. É simplesmente isso. E vamos lá. Mediante a esses pontos, você sabe que tem que encontrar um conteúdo que tenha demanda, que faça a pessoa clicar de maneira inteligente, mas você também tem que reter ele, certo? Isso é uma métrica importante, não é a mais importante, mas você tem que fazer isso também. Então, a primeira coisa é a introdução. Você não pode enrolar, você não pode ficar falando, olha, meu nome é fulano de tal, eu faço tal coisa, e começa a passar o tempo, deu 30 segundos, a pessoa vai embora. O YouTube vai entender que seu vídeo é ruim. E falando aqui sobre se apresentar, eu me chamo Gabriel Lamas, caso você não me conheça, eu tenho uma agência de marketing especializada em anúncios e crescimento de negócios. Caso você queira realmente saber mais sobre a minha agência e está precisando de ajuda, é só clicar em algum link que está aqui na descrição. Mas vamos continuar aqui. Como você pode reter a audiência sobre esse novo vídeo? Você sempre inicia pelo melhor dele. Você não deixa o ápice dele, o conteúdo primeiro, lá para o final, para dizer, vou segurar essa audiência e depois eu conto. Não, isso daqui não funciona aqui dentro do YouTube. Já começa pelo melhor, certo? Isso vai diminuir a curva de queda de visualização. Sempre que você postar um vídeo no YouTube, ele vai ter um gráfico dessa forma. Deixa eu ver se eu puxo aqui um gráfico para você. Gráfico dessa forma aqui. Só que às vezes ele vai ter alguns picos e às vezes ele tem alguns declínios. O que você tem que saber é que você tem que ter um gráfico mais ou menos dessa forma, que se mantenha o mais alto possível. Mas o foco é, sempre que ele tem um pico para cima, está dizendo que as pessoas estão voltando. E sempre que ele tem um declínio para baixo, significa que as pessoas estão ou saindo do seu vídeo, ou elas estão pulando aquela parte que elas não estão achando interessante. Então, o que você tem que se manter, você quer que as pessoas fiquem o máximo do seu vídeo até o final. Claro que isso aqui não é uma métrica. Por que ela não é uma métrica mais importante? Porque quando você viraliza, você pode realmente acabar chegando para muitas pessoas. Vai ter pessoas que vai ver pouco do seu vídeo, vai ter pessoas que vão ter uma retenção mais alta. Então aquilo que está mostrando para você é só uma média de todas as visualizações. Então quando você tem uma visualização de novos inscritos muito alto, nem sempre esse gráfico vai ser da forma que você gostaria. Então você não precisa ficar muito louco baseado nisso. Caso você esteja começando um canal do zero, primeiro postar regularmente, mesmo que você não viralize, mesmo que você não esteja ganhando seguidores. Porque você vai começar a identificar o que está dando de errado. Você pode entrar dentro do seu YouTube Studio e tá vendo. Meu vídeo está pelo menos aparecendo para as pessoas, pelo menos está tendo impressões, pois se você não estiver nem tendo impressões, isso pode ser um mau sinal sobre o conteúdo que você está criando. Segundo, CTR, que é a taxa de clique. Ela está pelo menos minimamente aceitável, 3, 4, 5%. Ou minha thumbnail, meu título está absurdamente ruim. Então isso aqui é algo, não é para você ficar obsessivo nisso, mas é bom você analisar. E uma necessidade, você precisa pelo menos postar 10, 15, 20 vídeos para você ter uma base do que está acontecendo. Se você está crescendo é um bom sinal,
Se você não estiver crescendo é porque você está fazendo alguma coisa errada. E aí você pode voltar esse meu vídeo aqui, ver todos os pontos e realmente acabar encontrando o que você está errando. Mas ainda tem muitos pontos para a gente analisar aqui juntos. E agora a gente vai falar já sobre métricas, né, que é outro fato que é importante quando você estiver começando nos seus primeiros vídeos. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: pode dar muito certo já desde o primeiro, segundo, terceiro vídeo, mas ele pode simplesmente flopar. Ele pode simplesmente dar 50 visualizações, 30 visualizações. E você tem que entender o que está acontecendo. Primeiro que você vai ter que esperar um tempo de 7, 10, 15 dias antes de tomar alguma medida, como mudar a capa, que é a thumb, mudar o título, mudar a descrição. Qualquer coisa que você vai mudar, você tem que esperar pelo menos alguns dias, certo? Porque isso é o tempo do YouTube entender o seu vídeo e começar a divulgar. E aí, o que você tem que analisar, exatamente, eu coloquei aqui. Primeira métrica de alcance, a quantidade de impressões e a quantidade de cliques. Ou seja, justamente isso que eu tinha acabado de falar. Se seu vídeo não tem impressões, é porque a demanda sobre aquele tema está baixa. Segundo, cliques. Quanto mais cliques, é melhor, obviamente, né? Porque isso daqui está sendo mais interessante. Então, assim, você não precisa ficar obsessivo, como eu falei. Você tem que fazer também uma análise. Então, o que as pessoas acabam fazendo? Elas se precipitam muito, elas querem simplesmente gravar qualquer coisa, botar a câmera. Não é assim. Não é assim que os grandes fazem. O que eles fazem? Eles analisam primeiro. Você pode passar 5, 7, 10 dias fazendo análise do que você vai fazer, dos seus primeiros 3, 4, 5, 10 vídeos, e a partir daí você começa a gravação. Lembrando que também você não precisa fazer a edição mais elaborada, você tem que começar, simplesmente gravar. Se o mais básico possível, que é colocar... Você nem precisa ter câmera, você bota o seu celular, um microfone simples e começa a falar para a câmera. Isso daqui já pode ser o suficiente para você iniciar um canal aqui dentro do YouTube. E aí você tem que ver métricas também como a recomendação do Browsing Features, ou seja, que é a página Home, e também do Suggest Videos, ou seja, dos vídeos sugeridos. Essas métricas elas têm que estar relativamente altas, ou seja, se o YouTube estiver mostrando para muitas pessoas, isso é um tema que é relevante, que as pessoas estão interessadas dentro do YouTube. Aqui eu quero finalizar com algumas dicas práticas que você pode fazer agora. Primeira coisa, que você pode entrar dentro do próprio Twitter, do Ono Strategy. Ele realmente é um cara que cresce no YouTube há muito tempo, ele tem diversos canais, só que onde ele fala isso gratuitamente é aqui no X. E o outro ponto é você pode usar ferramentas, tanto como o vidIQ, aquela que eu escrevi aqui, vidIQ. Você baixa e coloca o extensor. Por exemplo, aqui o que ele está dando para mim? Ele está dando que, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado tema. Vamos colocar aqui SabriSub, que ele é um marqueteiro também, né? Está dizendo que o volume de pesquisa está alto para ele e a competição está baixa. Isso é bom. Você sempre quer encontrar vídeos que esses dois pontos estejam verdes. O que significa isso? Significa que tem muitas pessoas pesquisando sobre SabriSub, só que tem poucos vídeos sobre ele, ou seja, com o nome dele. Então, com certeza, esse aqui não é o termo ideal. Você tem que fazer justamente sobre o termo do vídeo que você quer gravar. Então, se a competição estiver estiver alta, significa que vai ser mais difícil do seu vídeo aparecer para outras pessoas e ter cliques também, pois a competição e a quantidade de vídeos que você está competindo com outras pessoas sobre aquele tema é maior. Outra plataforma que é interessante é o TubeBuddy, e aí ela se escreve dessa forma aqui, ó, TubeBuddy, e ela também dá algumas análises interessantes, por exemplo, temas relacionados ao conteúdo que você pesquisou aqui. Mas o principal mesmo é o vidIQ, justamente pelos multiplicadores, e também tem que esperar um pouquinho sobre esse VPH. O que é o VPH? É Views per Hour, ou seja, quantas visualizações aquele vídeo está dando por hora. Então, se você pega um vídeo que tem há 7 meses e também por hora, esse vídeo aqui está dando 16 visualizações, significa que no final do dia isso aqui vai dar uma média de mais de 200, uma média de 200 views
mesmo já 7 meses postado. Ou seja, o bom do YouTube é isso, que você coloca um vídeo, ele não morre em uma semana como outras plataformas, mas às vezes passam 2, 3, 4, 5 anos e eles continuam dando visualizações. Por exemplo, esse vídeo aqui, esse aqui é porque foi postado agora, mas olha, ele está dando 22.800 visualizações por hora. Então isso aqui é uma métrica importante para analisar, porque você pega um vídeo que foi postado, por exemplo, há 5 meses e ele ainda está dando 1.000 visualizações por hora. Então você vai ver que isso é um vídeo altamente, ou seja, pesquisável. As pessoas ainda estão em alta com aquele tema, ainda tem demanda. E você também tem que ficar tranquilo, porque nem sempre porque tem uma demanda de um determinado tipo de conteúdo lá fora, tipo Estados Unidos, vai ter demanda aqui desse conteúdo aqui no Brasil. Mas a tendência é que se algo está sendo falado lá, está sendo comentado, depois de alguns meses começa a ser comentado aqui, porque a maior parte dos produtores de conteúdos aqui no Brasil se baseiam lá. Então é sempre interessante você não só se basear no que as pessoas estão fazendo aqui, mas ver o que está sendo feito lá. E assim, eu não falo inglês e tudo mais. Claro que você pode estudar, a pessoa vai falar isso, mas tem formas de você, entre aspas, acelerar o processo. A primeira é que o próprio YouTube aqui você consegue colocar uma legenda em português, caso você não entenda. E também, se você quiser acelerar o vídeo, por exemplo, eu não estou com tempo de ver esse vídeo aqui. Tem um segredo que você pode fazer para ver um vídeo, por exemplo, de 15 minutos em 1 minuto, por exemplo. Você vai pegar todo o seu vídeo, eu não vou pegar aquele todo, aí você vai entrar dentro de uma inteligência artificial, resuma em tópicos, abaixo, e você pede para resumir, e ele vai resumir para você não precisar ler aquele determinado vídeo. Claro que isso daqui é só se você realmente não tiver tempo, mas é um vídeo que é em inglês e ele já estava me dando aqui o resumo em português. Então você tem como estudar mesmo se você não saber aquela determinada língua. Tem esse Creator Hooks, que ele vai te mostrar quais são títulos virais sobre nichos que você está falando. E tem também esse One of 10, que são uma plataforma que mostra canais que estão em alta. Só que ela é paga. Então se você quer realmente uma boa plataforma de buscar conteúdos em alta, vá nessa One of 10. Mas se você não tiver ainda verba suficiente, você vai lá no VidIQ mesmo, que tem ela em português. Espero que isso aqui tenha sido muito útil para você. Se você colocar esses pontos em prática, certamente você tem chance de viralizar já no seu primeiro vídeo no YouTube. E agora eu quero que você me conte aqui se você sabia sobre isso e eu te vejo no próximo vídeo.